não tem como a gente também fechar portas de oportunidade. Porque quando Verdade. a gente fica o ano todo estudando e a gente tem a oportunidade de ter mais de uma chance, porque o Enem é mais de uma chance. E ano passado eu estudei muito pra UERJ, assim, com cabeça. Na minha cabeça eu tava estudando pra UERJ, mas eu tava estudando pro Enem também. Quando a gente chega e deixa tudo nas mãos de um dia, e aquele dia não pode ser bom. E aí ele vai determinar o seu ano inteiro, sabe? Aí o meu modo de comportamento na prova do Enem e na prova da UERJ, eu acho que me deu a aprovação pelo Enem por como eu tava me sentindo Você foi pro Enem tranquila e pra UERJ você foi, tipo assim, é tudo ou nada, é minha vida. Sim, é o último dia. E aí, eu lembro que eu não... E aí você não segurou o rojão. Não segurei. E quando eu terminei a prova... Você sente quando dá e quando não dá. Quando eu terminei a prova da UERJ, eu fiquei assim, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Se pra isso aqui que eu tava dando... A prova acabou te engolindo, né? Isso. Eu nunca fui uma pessoa que tive piti na hora da prova. Eu sempre consegui, sabe, manter a perereca frozen e conseguia fazer o que tinha que fazer no tempo. Sendo que naquele dia do ano passado, eu lembro que eu ia no banheiro pra respirar, porque eu não tava conseguindo respirar dentro da sala. E quando eu tava fazendo a prova do Enem, os 2 domingos, eu tava muito tranquila, tipo, muito tranquila mesmo, assim. Eu tava fazendo a prova do Enem pensando na prova da UERJ. Sim. E aí, quando terminou, eu pensei assim, cara, se pra UERJ que eu tava estudando o ano inteiro, bem, assim, 100%, eu não fui pro Enem, como é que vai ser? Sendo que foi completamente diferente. Sim. E aí, até uma coisa que é esse o objetivo que eu queria dar. Porque às vezes a gente acha que só vai conseguir fazer de uma ou outra, tendo que escolher, sendo que as duas é o conjunto perfeito. Fala, galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco. Fica aí comigo, porque daqui a pouco tu vai conhecer a história, que eu também tô doida pra conhecer os detalhes sórdidos da história. Que fofoca. Da aprovação de Luísa Eduarda na Medicina UF, que as aulas nem começaram ainda. Não sei se no momento que essa entrevista for pro ar, ela já vai estar sentindo na pele mesmo que ia ser caloura, que por enquanto ela falou que só tá lembrando que foi aprovada quando ela vem pra cá pra pegar uma placa de aprovada, vem participar de um evento FOC, vem gravar entrevista. Mas antes das aulas começarem, ela vai ter que contar essa história todinha da aprovação. Bora comigo depois da vinheta. Senhoras e senhores, com vocês, ela, gata, garota, gostosa, maravilhosa, Luísa Eduarda. Você olha pra mim, Tá bom, você então. esquece os holofotes, você finge naturalidade, Tá como bom, se você sempre tivesse dado entrevistas na sua vida. Ok. Tá bom? Olá. Finge que você é uma celebridade, eu também, só que é o Estúdio Globo de produção. Não, você é mesmo, Até tá? parece. Como ele é acessível, olha ali, a outra chorando. Vambora, vai. Vamos. Vem pra cá que você veio pra cá pra entregar a história. Oi. Como tudo começou na sua vida, essa história de medicina aí? Como é que tu cismou, encasquetou com isso? Então, engraçado que ontem, antes de eu dormir, eu tava assistindo mais Pra se inspirar. eu falei, eu não vou chegar lá, já vou saber o que eu vou falar. E aí, eu tava lembrando que sempre quando me perguntavam, eu sempre falei que eu ia ser pediatra. O que você quer ser? Eu quero ser pediatra, mas só isso. Nunca tive nenhum interesse em saber como que eu ia ser pediatra. Eu acho que Como? eu só falava. E aí, eu decidi mesmo, quando chegou na hora do vamos ver, no 3º ano do ensino médio. Porque antes disso, quando eu entrei no ensino médio, eu cismei que eu não ia fazer faculdade. Eita. Na minha cabeça, eu não ia fazer, eu queria ser modelo. Aí eu falei, não, É o problema da pessoa nascer bonita. não, mas eu nasci bonita, mas com 1,5 m. Aí eu queria ser modelo. Mas ninguém deixava eu ser modelo. Porque não dava pra desfilar. Aí eu falei assim, tá, se isso não vai rolar, então o que eu vou ser? Aí tu lembrou que tu queria ser pediatra. Aí eu falei assim, vou ter que fazer essa faculdade aí, vou ter que... É o jeito, né? Sim. Não E nasceu aí, alta, não nasceu herdeira, vou ter que estudar. é o sim. jeito. E meu pai pirava muito, porque quando eu falava que eu não queria fazer faculdade, ele falou, como assim, você não vai fazer faculdade? Aí esse negócio aí de modelo, tu vai tirar uma foto e tu vai conseguir viver com isso? Eu falava, não, vai dar certo, mas não deu. E aí eu tive que ir pro início mesmo, que era estudar. E eu nunca tive contato nenhum com isso, assim, na minha cabeça ia ser fácil. Não ia ser fácil, mas também não ia ser como foi. Eu descobri na raça mesmo. E aí, quando eu tava no último ano do ensino médio, eu comecei a me preparar, né? Pra poder
passar nesse negócio de vestibular de medicina. Mas e aí? Como é que foi esse negócio do vestibular de medicina? Que teve um pequeno problema no meio do caminho entre grandes ser problemas. pediatra, que era o vestibular de medicina. Sim, eu nunca tive nenhum contato com o estudo, assim. Então, contato, assim, de verdade, como a gente precisa Tu passou pela ter. escola, assim, Eu só estudava, golpe assim, não era pavoada. pior, mas também não era melhor. Eu só queria tirar uma nota, assim, que eu conseguisse não ficar de recuperação. Passou de ano, tá bom. Isso, sempre foi o lema da minha vida. Nunca fui muito, sabe, a primeira da turma, nem muito preocupada com isso, só queria viver, sempre fui isso. E aí, quando eu entrei, eu lembro que eu entrei, assim, que eu comecei a pesquisar mesmo sobre vestibular e tal, eu ficava assim, meu Deus, o que é isso? Porque até pra o básico, assim, eu não Era um sabia. mundo Isso, novo. e foi na pandemia, então, tipo assim, eu comecei a me preparar, fiquei uma semana num cursinho de bairro, lá de onde eu moro, e fechou tudo, parou tudo, e eu fiquei, meu Deus, como que eu vou fazer agora? Eu não tinha noção de nada, assim, noção de nada, absolutamente nada. Mas foi necessário. Já me perdi, tô nervosa, Carol. Adoro. Não, Vai me foi a perguntando, pandemia, calma aí. vai me Foi a perguntando. pandemia, calma aí, vamos nos organizar aqui. Foi a pandemia, Sim. aí o cursinho fechou. Isso. Aí você começou a estudar o quê? Sozinha? Não, primeiro eu ficava pensando, tá, eu preciso passar. Na minha cabeça, eu tinha que passar naquele ano. A gente tem esse negócio, né? Eita. Nunca estudei na vida. Não sabia nem como, mas já tinha determinada data. Tu não sabia como, mas tu determinou Não, quando. eu determinava a faculdade. Naquela época eu queria ser Fundete. Eita. Cismei na minha cabeça que eu ia passar e tinha que ser na UFRJ e botei isso na minha cabeça. Mas o básico do básico eu não sabia. Eu tava só pulando etapas. E aí eu comecei aos pouquinhos, assim, eu preciso estudar. Aí no E você tava tendo que estudar, tipo assim, raiz. Isso, exatamente. E lá na base, no fundo do poço. Exatamente. E aí eu comecei a criar uma rotina, assim, como tava em casa, aí eu comecei a acordar mais cedo, porque eu não tinha mesmo hábito. Aí foi o beabá mesmo. Primeiro tem que sentar, e aí mas não foi o beabá, também eu tava pensando sobre isso, não foi um beabá organizado, não foi assim, eu preciso fazer, consolidar a minha base. Foi um beabá assim, eu preciso pegar as dicas para poder conseguir saber tirar, porque no Enem tem muito aquilo de você não precisa saber conteúdo mesmo, você tem que só... Muitas pessoas sabem isso. Doideira. Você só precisa acertar aquilo que o TRI... as mais fáceis, que aí você vai ter... Tá, você precisa das mais fáceis, considerando que pra medicina o que tem que se tornar fácil pra você é quase a prova inteira. Sim, exatamente. Mas na minha cabeça eu ia estudar um pouquinho de biologia. Aí matemática, o TRI é bom, mas eu não gostava de matemática, eu não estudava matemática. Eita, Lelê. Mas eu sou bom em redação, então eu vou estudar redação. Aí era assim, e foi tipo o ano inteiro desse jeito. Eu fui me virando, assim, eu tava completamente diferente quando eu terminei o 2020. Era outra Luísa de quando começou, mas ainda assim era uma Luísa muito babyzinha de vestibular. Não tinha possibilidade. Hoje eu vejo, assim, que as coisas acontecem realmente quando tem que acontecer. Porque nem pra entrar na faculdade eu tinha mentalidade, sabe? Pra poder sustentar o Ainda meu. tava com a cabeça muito de escola, né? Sim, exatamente. Eu acho que nem de escola direito, porque eu não fiz a minha parte como deveria fazer, assim, uma pessoa que estuda de verdade. Não era isso. Então, tipo, eu precisava consolidar até a mentalidade mesmo pra poder entrar. Imagina, a pessoa entra na faculdade de medicina e vê aquele... perdidona. Sim, exatamente. Desorientada. E quando que essa chave começou a virar? Quando eu conheci Maria Carolina. Ai, gente, que coisa romântica. Nesse meu cursinho de bairro, tinha uma menina... Eu sempre fui muito quietinha, eu sou muito observadora, eu não sou muito de falar, mas eu percebo as coisas. E aí eu não sabia nada de estudar, mas mas eu tava de olho ali em quem queria fazer medicina pra poder fazer um negócio igual. E aí eu lembro que tinha uma menina que também queria fazer medicina, e ela falava muito sobre isso. E eu via que ela estudava bastante, já tava chegando naquele nível que tinha aula online e tal. Aí eu ficava vendo, ela deixava sempre a câmera ligada, eu ficava sempre observando ela. E teve um dia que eu peguei uma carona com ela pra poder ir pro curso, e ela tava falando, não, porque a minha professora de biologia, que ela me dá aula, deixou a aula gravada, mas eu tô com muita coisa acumulada, que não sei o quê. Aí a menina que tava do meu lado, ela falou assim, mas não fica 24 horas a live salva? Aí eu só prestando atenção, ela, mas eu não sei se eu vou conseguir assistir. Aí fiquei com isso na cabeça, que professora é essa de biologia que ela tem? Que é isso? Como assim?
Aí também passou. Aí passou, eu esqueci sobre isso. Aí teve um dia que eu tava olhando no YouTube e apareceu uma entrevista dos aprovados. Olha. Aí apareceu você, era ainda assim, no outro estúdio, aquele do YouTube, sabe? Aham. E aí eu olhei, mas eu lembro que eu não vi tudo, porque como eu ainda tava muito iniciante, eu falei assim, não, ela vai falar um monte de coisa, de que precisa fazer um monte de coisa. Não tô afim. Não quero. Aí eu assisti um pouquinho, mas eu gravei seu nome, Carol Braga. Aí ficou. Depois de um tempo, apareceu o Instagram. Aí eu juntei tudo, porque tava lá, live de biologia quinta-feira. Ai, tu era daquilo que aquelas garotas estavam falando, safadas. Aí eu comecei a te seguir. E eu lembro que eu falei assim, vou ver, né? Já tô aqui, vou ver como é que é. Eu lembro que eu vi uma primeira aula, a primeira aula da Como que eu assisti. Era a aula da Fê, ela que tava corrigindo um simulado discursivo. E ela tava falando, pra mim era ler com crê. Ela fala coisa muito bonita, mas acho que eu fiquei uns 10 minutos assim na live e saí. Mas eu não desisti. O negócio não tava... na outra semana eu tava lá de novo. Aí já era no final do ano de 2020, então já tava tendo aquela revisão pro Enem que ia ser em janeiro. Aí eu lembro que aí eu entrei na Comu, peguei o material, imprimi, aí fui fazer as questões pra poder participar da segunda semana. E era, Carol, eu lembro como se fosse hoje, era tipo umas 20 questões do Enem, assim, e eram umas coisas que eu nunca vi na minha vida. Eu falava, não é possível que isso aqui é pro Enem. Isso aqui nem cai. Não é possível que isso aqui é biologia que eu tava estudando não, esse nada ano a ver. inteiro. Mas eu fiz, errei tudo. Eu lembro que eu errei tudo. Que doideira. Mas eu fiquei lá na live. Mas foi ali que você começou a tirar a venda dos olhos, não, né? ali eu falei assim, não, o Enem não é essa bobeirinha que o pessoal tava me passando, não. Eu acho que eu vou ter que ralar mais um pouquinho pra chegar lá. E aí foi isso. Aí eu comecei a te seguir, eu comecei a falar assim, virou a chavinha. Caraca, assim... inusitado. Porque você começou do jeito errado, achando que tava abalando. Sim, exatamente. Que ia dar certo. De repente, teu mundo caiu. E eu ainda relutei muito pra sair tudo. Eu acho que eu tirei mesmo ano passado. Ano passado virou 100%, mas ainda teve um tempinho que eu ainda fiquei fazendo umas merdazinhas no meio do caminho, sabe? Por hábito. Só por hábito, né? Sim, exatamente. Tipo, eu acho que eu fiquei empurrando muito pra barriga até o último segundo pra poder encarar mesmo o que eu devia encarar. Mas eu conto, assim, de início, que a viradinha de chave, principalmente de mentalidade, porque antes da gente começar a estudar, a gente tem que ter a mentalidade de um estudo completamente. correto. Foi quando eu te encontrei. Eu ia lá na Comu, todo dia eu tinha um compromisso de estar 28 horas vendo as aulas, mesmo que eu não entendia nada. Às vezes eu não entendia nada, mas eu ia lá, você ia, toda quinta-feira você tava lá. Aí tava até ânimo ver as conversinhas do chat e tudo. E aí foi isso. Foi esse o início. Foi bem aos poucos, né? Sim. Esse despertar. Sim. E aí, o que mudou no ano passado, que foi o ano da sua aprovação, para que realmente você tenha conseguido adquirir os conteúdos, a bagagem para fazer uma prova do Enem que te trouxesse essa aprovação? Então, aí era um detalhe, porque o meu diferencial do Enem do ano passado foi que eu não abri mão dele, mas ele não era o meu objetivo principal, porque depois que eu não consegui passar para ser UFRJ Medicina em 2020, eu fiquei obcecada pela UERJ. E aí eu botei na minha cabeça, eu acho que principalmente pelo fato da UERJ ter mudado o modelo dela, da prova. E aí foi muito louco, assim, porque terminou o Enem em janeiro, e aí ainda era o exame discursivo, mas eu tinha consciência de que eu não tinha nenhuma possibilidade de ter alguma chance daquele ano em passar no exame discursivo, mas aí ela mudou tudo. Foi pra exame único, adiou aquela treta toda da pandemia. Eu falei, isso aí é a resposta de Deus pra eu passar. Eu falei, isso aí é tu achando que Deus ia facilitar a tua vida pra tu passar. Deus engrossou foi tua casca. Meu Deus, sim. E eu falei assim, não, isso é tudo para o que eu preciso. Um exame único, 60 questões, vai ser ótimo, eu vou conseguir. Vai ser facinho. E depois que ela foi adiando mais, aí foi pra julho, eu falei, Luísa, você era muito iludida. Eu falei, não, sério. Você era muito... E sabe o que eu tô, assim, raciocinando aqui? Que deve ter muita gente que tá te ouvindo essa hora e pensando, gente, eu era a Luísa. Inclusive, deve ter gente pensando, gente, eu ainda sou. Não, é bom não perder a esperança, mas eu acho que o problema não era a esperança, o problema era a utopia. Tipo assim, mudou a prova pra 60 questões. Uhul, agora
É só ir lá e fazer e pá. Sim, depois adiou mais um pouquinho, porque ia ser em maio, se eu não me engano. Eu fui pra Chile, eu falei, nossa, é Deus me dando mais tempo pra estudar. E eu consegui passar. Eu acho que também foi o pior luto de não passar da minha vida foi depois de julho, porque eu tinha muita expectativa de que aquilo ali era pra mim. Mas enfim, aí Mas começou. racionalmente analisando, você ainda não tinha estudado tudo que precisava, Não né? tinha, porque eu entrei... Não é estudar tudo, porque ninguém passa quando estudou tudo. Quando assim, ninguém passa sabendo tudo, muito longe disso. Mas o tudo que você precisava fazer. Sim, exatamente. Eu acho que eu ainda não tinha a base, sabe? Porque foi uma... Eu comecei a estudar, aí veio o Enem, aí eu vi que eu precisava fazer mais um pouquinho, aí veio a UERJ, eu não tive tempo de, não, eu preciso fazer diferente. Eu Exatamente. ficava entrando embaixo, sabe? Juntando as coisas pra baixo do tapete pra conseguir fazer mais rápido. Aham. E aí eu comecei nessa obsessão da UERJ. E não deu certo, né? Não Aí deu você ficou certo. mal pra cacete. Fiquei muito mal, muito mal. E dessa vez foi meu primeiro contato com o foco. Que eu fiz uma extensão que tinha de maio até reta final. isso. E aquilo ali mudou. Eu falei assim, não, mudou a minha perspectiva. Eu falei assim, eu preciso entrar ali, eu preciso estar junto deles mais, É porque quando você vem pra cá, você tem um despertar de que não basta ser bom, você tem que dar o seu melhor. Sim, exatamente. Ser bom não é legal. Tipo, você vai ter que ser excelente. Sim. E aí, essa chacoalhada, ela muda um negócio aí dentro de vocês que vocês saem do conformismo. É desesperador, mas é muito sim, necessário. Sim. É o que vai ter que acontecer em algum momento. Sim, aí eu lembro que eu fiquei muito mal, eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Aí eu fui juntando meus caquinhos aos poucos, eu falei, eu vou precisar encarar isso, não é o que eu quero? Então, porque antes ainda tinha assim na minha cabeça de, se eu não fizer isso, será que tem alguma coisa? Tipo, acho que eu não tinha abraçado 100% que seria a única opção. E aí, quando eu não passei nessa UERJ de julho, eu fui juntando, aí eu montei assim, virginiana, montei um negócio, um planejamento. Falei, não, eu vou tentar fazer a reta final, mas era sempre obcecado na UERJ. O Enem eu deixava de lado. Ainda, eu acho que isso foi o diferencial também de 2023, porque antes eu ficava tão focada na UERJ que eu não queria fazer nada do Enem. Tipo, matemática é meu ponto fraco, mas eu não queria... Ainda assim, que ainda era o exame único, eu falava, não, só tem 7 questões. Essas 7 questões eu faço Uni do Unité, e aí, na hora da prova, eu preciso saber biologia, química, redação, humanas, e eu sempre ficava dando um jeitinho de escapar do que eu realmente precisava. E foi o tempo mesmo, porque ano passado... Eu entrei muito focada na UERJ, como sempre, mas eu não deixei o Enem de lado. Eu preciso fazer isso aqui, eu preciso estudar. Então, até o último momento que eu pude, eu estava estudando para o Enem e para a UERJ. E ainda com o peso de querer muito a UERJ, mas não... Oi. Eu tô muito fodida. Mas não deixando... Ela vai... Mas não deixa. Cara, é muito louca. Isso aqui é uma junção de milhões. Gente. Isso. E aí eu fiquei relutando muito 2021, final de 2021, 2022, ainda falando assim, eu quero a UERJ, não quero o Enem. Sempre fiz a prova, mas eu não me esforçava para poder ter um resultado bom. Em 2023, eu ainda quis muito a UERJ, continuei, mas eu não deixei de estudar pro Enem, sabe? Eu fiz o que eu podia. Eu sabia que, tipo assim, pra mim o Enem é uma prova muito cansativa. Não é a minha vibe. Sendo que eu fazia o máximo que eu podia para poder tá ali no jogo do Enem, sabe? Não deixar essa oportunidade de lado, graças a Deus. Porque se eu tivesse deixado, eu não ia estar onde eu tô hoje. E a tua preparação em 2023, ela, além da mudança de mentalidade, que Sim. foi, sem sombra de dúvida, assim, uma grande diferencial, mas além da mudança de mentalidade, o que de aplicação mais técnica mesmo, assim, de rotina de estudo, de ferramenta de estudo, você implementou e fez diferença pro teu resultado? Eu acho que assim, o meu principal problema em todo esse processo foi de não encarar o que eu precisava encarar, sabe? Eu acho que isso até com os estudos, porque eu falo de UERJ e Enem, mas acaba sendo a mesma coisa, principalmente quando a UERJ era o exame único. Tipo, tem uma matéria de física que eu ainda não sei. Caiu no simulado. Eu vi aquela questão, tipo, por exemplo, eletromagnetismo. Eu sei que eu não estudei eletromagnetismo, que eu não sei. Eu pulava no simulado. Na hora de corrigir, eu não via,
Porque também é um problema também, quando a pessoa quer ser muito certinha, fazer do início ao fim, ela fica adiando as coisas. E eu achava que para eu conseguir passar pro eletromagnetismo, eu tinha que saber 100% cinemática. E aí eu ficava, sabe essa loucura? Tipo, eu preciso saber 100% cinemática para eu São chegar as desculpas para continuar a fugir, né? Isso. E aí eu pulava, não corrigia, deixava, falava, se eu não passar, ano que vem eu volto aqui. Eu fazia isso. É, típico. E eu não encarava. Ano passado, eu ficava catando tudo. Tipo, eu errei isso aqui, eu vou olhar a questão de correção, o gabarito comentado, vou olhar vídeo, vou olhar tudo que eu puder fazer para eu poder entender. Se ainda faltar algum gap de algum início de outra coisa, depois eu resolvo isso. Mas eu preciso entender o porquê que eu errei essa questão. E eu passei o ano todo fazendo isso. E não foi só com matemática, por exemplo. Foi com todas as matérias que eu estudava. Errou, você ia lá e aprendia. Isso, eu não queria deixar passar nada, sabe? Eu queria realmente aprender. Mesmo que não... Porque, assim, acontecem coisas que não vai ter o ano perfeito. Não vai sair que você vai conseguir estudar tudo, porque eu tinha muito isso de... eu quero começar um ano do zero. Eu tinha muito assim que... Eu não sei se é porque eu sou virginiana. E eu tenho esse negócio de querer fazer tudo perfeito. E, assim, eu queria estudar, por exemplo, virou o ano, não passei. Quis estudar biologia desde do metodologia científica. Sim, desde o capítulo 1, como se você não tivesse... Como se você não tivesse referencial anterior nenhum. Sim, e eu queria... Tipo, eu não podia ver, por exemplo, botânica. Um calo no meu sapato. Eu sei que é um calo no meu sapato, porque desde quando eu tava lá no início, eu sabia que eu tava errando essa questão. E, por exemplo, bioquímica já é uma coisa que eu não me pega tanto. Mas eu queria passar por bioquímica de novo, pra depois chegar... Lá no final, eu não estudava a botânica no início, sabe? Eu deixava... Sempre jogava pra debaixo do tapete. Cara, ter toque pra vestibulando de medicina não vai dar bom, não. Não dá certo. Não vai dar bom, não. Se você ficar muito nessa coisa do cronograma perfeito, capítulo 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, sendo que tua dificuldade é no 23. Sim. Porra, pelo amor de Deus, e nunca vambora. vai ser perfeito, nunca vai ser. Ano passado, mesmo fazendo desse jeito, eu ainda não consegui, sabe, dar conta de tudo. Eu fiz o que eu podia. Não existe, né, o dar conta de tudo. É uma grande ilusão. Eu acho que as pessoas sabem, porque eu sabia que isso não existia, mas eu ficava me auto-sabotando, acreditando que ia ter o ano que eu passasse, eu ia conseguir passar por todas as matérias, aprender todas as matérias, não ter dificuldade. Sabe, a dificuldade que eu tinha, eu ia conseguir aprender na hora que eu estivesse vendo o conteúdo e não errar nunca mais, mas isso não ocorre. Às vezes a gente esquece uma coisa e a gente precisa voltar. Não é uma coisa, não é um processo linear. Tipo, sabe, a gente tem que ir voltando toda hora para poder aprender de verdade. Eu acho que essa virada só teve ano passado mesmo. Cara, você passou por um processo que foi altamente revelador. Não só sobre conteúdos de eletromagnetismo e cinemática e botânica, mas sobre a Luísa. Sim, sim. Tipo, abandonar velhos hábitos, velhas concepções sobre o que você queria para si, quem você queria em termos de entrega para com a tua vida e ter que descobrir que nem sempre é do jeito que a gente acha que é. Sim. Caraca, foi um processo transformador pra vida, que com certeza você vai levar pra faculdade, vai levar pra tua vida profissional, pessoal. Caramba, o vestibular mais te deu do que te tirou, viu? Sim. Ontem à noite eu tava muito pensativa sobre isso. Eu tava muito nervosa. E aí eu fiquei lembrando que, assim, na véspera da UERJ, porque esse é o mesmo detalhe, eu tava estudando pro Enem, mas chegou uma parte do ano que eu falei assim, eu acho que não vai ter como. Eu lembro perfeitamente, acho que foi em outubro, que eu comecei a largar a mão do Enem. Porque eu fazia antes simulado semanal, ou simulado ou coletânea. Fazia e corrigia. Sendo que chegou uma hora que eu não estava conseguindo dar o que eu queria dar para a UERJ, para biologia, para química. E eu falei assim, não vai dar, eu vou ter que fazer uma escolha. E aí eu deixei um pouquinho de lado, por exemplo, matemática, que sempre demorava mais tempo, é um estudo mais demorado, que precisa ser feito, mas eu não queria fazer porque eu queria mesmo me doar para a UERJ. E aí eu lembro que chegou em outubro, eu parei de fazer isso. E eu fiquei 100% focada na UERJ. Mas aí, quando eu fui para a prova do Enem, eu fui muito tranquila. Sabe, eu lembro que eu fui fazendo as questões e aí tinha uma questão assim de matemática que eu não entendia. Eu não ficava desesperada, eu falava assim, se der tempo eu volto. E eu tento tirar alguma coisa daqui. Se não der, foi com Deus.
Porque o que eu quero mesmo é estudar 100% pra UERJ sem ficar com peso na consciência. E eu tava contando as horas pra chegar aquela semaninha, assim, que você abandona o Enem e foca 100% na UERJ. Então, eu fiz a prova muito tranquila, muito tranquila. Parecia até que era um treinamento, assim, de diversão. Mais um simulado. Isso! E aí, eu respirava, ia pra beber água e tal. E quando eu cheguei na prova da UERJ, eu levei... Sabe quando a prova toma conta de você e não você toma conta da prova? E aí, deu tudo errado naquele dia. Aquele dia foi horrível, assim, eu acho que até hoje eu tenho traumas do que eu passei pela UERJ ano passado, mas eu fico muito feliz porque você fica... já perdi o fio, calma aí, vou voltar. Volta, você ia aonde contar da UERJ, onde que deu merda na UERJ. Porque a gente, esse processo, toda hora eu tô esbarrando aqui. Não, mas relaxa. A gente fica achando que não tem como conciliar o Enem com a UERJ, mas isso já é um fato que não é verdade. Agora, outra coisa também, que é um aprendizado que eu levei para esse ano, que certamente se eu não tivesse passado, eu teria que fazer de novo, é que não tem como a gente também fechar portas de oportunidade. Porque quando a gente fica o ano todo estudando e a gente tem a oportunidade de ter mais de uma chance, porque o Enem é mais de uma chance. E ano passado eu estudei muito, muito, muito pra UERJ, assim, com cabeça. Na minha cabeça eu tava estudando pra UERJ, mas eu tava estudando pro Enem também. Lógico, Isso. Tudo que você tava aprendendo de biologia, de química. Sim, e aí, quando a gente chega e deixa tudo nas mãos de um dia, e aquele dia não pode ser bom. E aí ele vai determinar o seu ano inteiro, sabe? Aí o meu modo de comportamento na prova do Enem e na prova da UERJ, eu acho que me deu a aprovação pelo Enem por como eu tava me sentindo Você foi pro Enem tranquila. Sim. E pra UERJ você foi, tipo assim, é tudo ou nada, é minha vida. Sim, é o último dia. E aí, eu lembro que eu não... E aí você não segurou o rojão. Não segurei. E quando eu terminei a prova... Você sente quando dá e quando não dá. Quando eu terminei a prova da UERJ, eu fiquei assim, meu Deus... O que vai ser da minha vida? Se pra isso aqui que eu tava dando... A prova acabou te engolindo, né? Isso. Eu nunca fui uma pessoa que tive piti na hora da prova. Eu sempre consegui, sabe, manter a perereca frozen e conseguia fazer o que tinha que fazer no tempo. Sendo que naquele dia do ano passado, eu lembro que eu ia no banheiro pra respirar, porque eu não tava conseguindo respirar dentro da sala. E quando eu tava fazendo a prova do Enem, os 2 domingos, eu tava muito tranquila, tipo, muito tranquila mesmo, assim. Eu tava fazendo a prova do Enem pensando na prova da UERJ. Sim. E aí, quando terminou, eu pensei assim, cara, se pra UERJ que eu tava estudando o ano inteiro, bem, assim, 100%, eu não fui pro Enem, como é que vai ser? Sendo que foi completamente diferente. Sim. E aí, até uma coisa que é esse o objetivo que eu queria dar. Porque às vezes a gente acha que só vai conseguir fazer de uma ou outra, tendo que escolher, sendo que as duas é o conjunto perfeito. É verdade. Cara, você falou uma coisa muito verdade. Que as pessoas acham que tem que fazer uma escolha, né? Só que essa escolha envolve abrir mão de uma oportunidade. Sim. Não só do desafio do ter que estudar e se preparar para a prova. Mas, cara, a oportunidade que a partir daquela prova Sim, o Enem se são abre pra muitas. você, né? Sim. E acabou que no final, Meu Deus. a vida foi lá e falou... É pra UF que tu vai. Sim, exatamente. E é pra UF que tu vai, Luiz Eduardo. É pra lá que tu vai. O que representou pra você... olhar lá no SISU, final de SISU, aquela treta toda de SISU. Nossa. E ter visto teu nome como aprovada. Como é que você soube da notícia? Foi um jeito inusitado que eu sei. Eu tava na academia, Carol. Foi a Raíssa que ficou me ligando. Porque assim... Que agora vai ser sua veterana. Exatamente. Eu lembro que o primeiro teve uma prévia do que ia ser o SISU. Eu entrei lá, meu nome não tava na lista. Aham. E aí eu falei, Raíssa, não tá. Não deu. Aí ela falou assim, nossa, amiga, eu tô muito triste. Eu falei, não fica muito triste, porque eu, como boa obcecada pela UERJ, eu já tava assim, não, amiga, não fica, eu vou me preparar, eu vou estudar pra UERJ mais um ano, não tem problema. Aí ela, tá, mas vamos esperar. E aí, no outro dia, eu fui pra academia, tipo, na minha cabeça já não era, porque eu tinha orado muito e tinha falado assim, Deus, se for da tua vontade, vai ser. E se não for, eu já sei que é mais uma chance pra eu ir pra UERJ. Então tá tudo certo. E aí, quando eu esqueci, assim, fui viver a minha vida. Eu lembro que eu fui no médico nesse dia, depois eu fui na academia. E a Raíssa me ligando, e eu não tinha visto. Aí depois eu vi várias chamadas perdidas. Eu falei, meu Deus, o que deve ter acontecido? Aí eu entrei no site do SISU, porque pra ela estar me ligando, alguma coisa aconteceu em relação ao SISU. E aí eu tinha passado. E eu fiquei, Jesus... Eu não acreditei, até hoje eu não acredito. Tô doida. De
verdade, mas eu acho que representou pra mim um milagre mesmo, porque eu não esperava e eu nunca vislumbrei tanto, sabe? Uma coisa que parece que foi feita exatamente como tinha que acontecer, porque nunca passou pela minha cabeça acontecer do jeito que aconteceu, como aconteceu, e aconteceu. É. E depois de transitar entre a iludida, a desiludida, tomar seu chá revelação da vida. Foram muitos Teu chá revelação não foi menino ou menina, teu chá revelação ô Luísa, vambora aí, minha filha, vai estudar o que você não sabe, Sim. entendeu? Vambora fazer o que tem que ser feito, não fique esperando que a prova venha fácil, que Deus te ilumine na hora, não, Deus vai te eliminar, vambora fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Foi isso. E, cara, eu queria muito que você deixasse uma mensagem pras Luísas da vida, que talvez nesse momento estejam lidando com alguns desses enfrentamentos que foram tão importantes pra você. Seja botar sapo gelado pra debaixo do tapete, seja não ter coragem de encarar suas reais dificuldades, seja aquele tipo de pensamento do não vai dar pra mim, ou eu não vou fazer a minha parte, mas na hora tudo vai acontecer. Enfim, algum desses sabotadores que você também viveu. Eu queria muito que você deixasse uma mensagem agora em pleníssima reta final. É reta final. Mesmo, verdade. Reta final. Eu quero muito que você deixe uma mensagem para essa pessoa que assistiu tua entrevista e tá se identificando com algumas dessas características que você tinha e teve que transformar. Tá, vou tentar não me embolar. Eu acho que a gente sabe sempre o que a gente precisa fazer. E a gente tem mais... Porque a gente fica falando, eu não vou fazer isso porque pode dar errado. Mas acho que a gente tem mais medo de dar certo do que de dar errado. E eu percebi isso depois que eu consegui ser aprovada. Porque eu ficava pensando sempre, se desse errado, tipo, se eu fazer isso, se eu estudar matemática agora, eu posso me embolar em biologia que eu já sei, e isso pode dar errado. Mas, sabe, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, o que está ao nosso alcance, sem bitolar muito a cabeça. Porque quando a gente fica bitolada na cabeça, embola tudo, todo o processo é embolado. Então, a gente tem que primeiro trabalhar aqui e depois fazer mesmo, não ficar só planejando. Porque esse processo de ficar planejando, assim, tem que se planejar, mas tem que tomar muito cuidado. Com moderação. Isso. Eu ficava muito nesse preciso planejar e eu adiei muito do que eu podia ter feito antes, pensando no que eu tinha que fazer e não fazendo em si, sabe? Então, é aproveitar esse processo de cabeça, fazendo mesmo o que você consegue fazer, encarando. É ruinzinho demais você sentar lá e você estudar aquilo que você não tem tanta clareza, que você estuda e ainda continua sem entender, mas é necessário, aquilo que vai fazer você chegar aonde você quer. Tem que ter coragem, né? Sim, precisa ter. Nossa coragem precisa ser maior do que o nosso medo. Senão, a gente vai entrar nessa falácia do uma hora a minha aprovação vai chegar como se fosse uma gravidez. Sim, né? sim. O tempo traz todas as coisas. Não, cara. O tempo por si não é capaz de trazer a sua aprovação. Você vai ter que ter sabedoria para usar esse tempo a seu favor, fazendo o que precisa ser feito. A sua parte, ninguém vai fazer. Exatamente. Eu acho que isso foi, assim, uma descoberta muito dolorosa, muito importante e que fez com que você Sim. chegasse a esse final feliz. Sim. Que bom. Ai, graças a Deus. Parabéns, meu amor, mais uma vez. E obrigada demais pelo carinho e generosidade de ter vindo aqui hoje contar a sua história, compartilhar a sua loucura com todo o nosso hospício, Fokker. Claro que não. Eu tava lendo uma mensagem que eu te mandei ano passado e eu tava falando assim, Carol, eu tô me imaginando já fazendo a entrevista já aprovada. Que lindo, E né? eu tô aqui, cara. E hoje É você muito tá doido, aqui. gente. É muito doido mesmo. É a vida. Sim. É a vida. Ela Obrigada surpreende. mais uma vez, viu? E eu tenho certeza que muita gente te assistiu hoje, se identificou, nem que seja pra sair daqui se dando 2 tapas na cara, pra falar um acorda, irmã, Pô, acorda mesmo. gente. arregaça as mangas e vai fazer o que tem pra ser feito, porque é possível, né? E a Luísa tá aí pra mostrar isso. Ó, quem quiser deixar uma pergunta
uma mensagem carinhosa, uma mensagem louca. Larga aqui nos comentários que eu vou pedir pra Luísa passar aqui pra responder um por um, pra engajar bastante. E semana que vem tem mais, que essa temporada tá, assim, infinita e além, tá? Semana que vem tem episódio novo. E por enquanto nós vamos nos despedir de vocês. Uma coisa bem princesa da Disney, até porque ela não foi modelo oficial, mas a beleza tá aí pra ser, né, esbanjada. Então vamos esbanjar carisma e beleza. Olha pra aquela câmera número 3. E aqui, ó, beijo e tchau. Vamos lá, 1, 2, 3. Calma, tem que iniciar, cara. Calma aí. Porra, vamos lá agora. Vai. Beijo! Tchau! Agora foi.